vão Ô, entrando. Rafa, quando eu te vi no começo louvando, eu falei, gente, ela é muito sanguínea. Eu sou, É muito. eu tô tão ansiosa, porque assim, ó, vou ser bem sincera, Rô, deixa eu te contar. Eu te conheci há poucos meses, acho que foi através de um Reels, acredito. Aham. E aí eu pensei assim, gente, eu preciso de explicações pra minha vida. Eu preciso de explicações. Porque né, tem coisas que a gente fica assim, poxa, causa até uma comparação, né? É. Nossa, eu queria ser tão calminha, eu queria ser tão assim, eu queria. Mas por que que eu não sou? Porque Deus não me fez assim. O E meu tempo a armadilha do inimigo é justamente fazer a gente querer ser de outro jeito e não ser quem a gente é. justo, ele sempre vai tocar na É a nossa nossa identidade. identidade, Sempre. 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 Então, eu penso, meu Deus, eu queria, às vezes até, ai, pregar mais, sabe, plena, pregar Aham. pleninha, calminha. Não consigo, minha filha, quando eu vejo, já tô num manto, já tô... rarará. E eu sei que é da minha personalidade também, Sim. né? E Então, sabe o que é engraçado? Que eu também, aqui nas redes sociais, a gente tem vê mais assim, parece que a tendência é muito mais pessoas extrovertidas como você. Então, eu, por exemplo, que sou introvertida, já cheguei a pensar, será que dá certo mesmo trabalhar com redes sociais, sendo que o ideal seria eu ser uma pessoa extrovertida, sabe, assim, que fala muito. Então, para você ver, todos nós temos essas questões. E o inimigo sabe muito bem, principalmente a gente que tem um chamado, né, para estar aqui, aí é que o inimigo vem mesmo querer destruir a nossa identidade nesse sentido, querer calar nossa voz. Então, por isso que é tão maravilhoso a gente conhecer, assim, ter esse autoconhecimento, e o temperamento é uma base, né, desse é, autoconhecimento. é verdade. Aí, Rô, naquela semana eu tava só pensando, sabe? Meu Deus, meu temperamento, que é isso? Porque eu vou ser sincera, eu nunca fui a fundo, sabe? Essa minha Aham, ignorância de, não sei. Aí, eu tava na minha cunhada, no final de semana, na casa do meu irmão e da minha cunhada. E a minha irmã também tava lá. E aí, uhum. de repente, a gente começou a entrar nesse assunto de temperamentos e tal. E eu tinha te Oh, que descoberto legal. naquele dia. Eu disse, gente, olha essa moça aqui, vamos fazer o teste. Eu acho que eu entrei ali no teu link da bio, algum teste que tu tem Aham, ali, sei lá. Meu Deus, a gente se apaixonou por ti já na hora. A minha cunhada começou a te seguir, a minha irmã. E elas, ai meu Deus, olha aqui. Aí eu vi que quando eu compartilhava tuas coisas, as minhas seguidoras também começaram a te acompanhar aham, e a compartilhar, sabe? Daí eu disse, meu Deus, aham. é tão bom assim a gente se identificar, sabe? É. Traz assim, ah, que alívio. Eu não sou retardada. Eu não sou louca. É a minha personalidade, é meu temperamento, Sim. né? E, Rô, antes de começar, eu quero te agradecer, tá? Por aceitar o convite. Eu sei que tu fez esforços para estar aqui na live, né? Tu tem a tua família, tu tá do outro lado também aqui da Inglaterra. E quero dizer que te admiro muito. Meu Deus do céu, eu fico encantada como Deus, ele usa pessoas de diferentes formas, né? Sim. Em áreas assim que, meu Deus do céu, tipo, o temperamento, tudo que tu faz, sabe, o teu trabalho, a criatividade que tu tem, daqueles bonequinhos todos que tu usa, aquilo ali pra mim, assim, ó. Sério, eu sou, tu não tem ideia, eu sou leiga com essas coisas de internet, sabe? E eu sou obrigada a pagar todo mundo, faz pra mim, porque eu não sei fazer. E olha que eu procuro no YouTube, procuro explicação. Não entra na minha cachola. Não entra. E aí eu olho pra ti, fazendo tudo ali com tanto capricho, tanta criatividade. Eu vejo assim a graça de Deus, sabe, na tua vida. Amém. Sério. Sério mesmo. É Deus por mim. Obrigada mesmo por estar aqui, tá bom? Por ter Eu que me te agradeço. dito oi. Eu sei que essa live vai ser assim, ó, maravilhosa. Muitas coisas aí. Deus vai revelar, sabe? Vai Amém. tirar um peso Vai do mesmo. coração, da Em nome mente de de Jesus. muitas mulheres, tá, Rô? Rô, tu quer se apresentar? Me conta aí dos temperamentos, quais são os Quero. temperamentos, me fala até como que tu entrou nisso, mulher? Como que tu... Mas antes eu queria te falar que para mim é assim, ó, prazer estar aqui. Eu te conheço já tem tempo. Você me conheceu agora, mas eu conheço, ó, eu não te seguia no Instagram. O engraçado é que eu não te seguia no Instagram, eu te seguia no YouTube. E eu lembro que eu te conheci porque chegou um vídeo teu até mim pelo WhatsApp. Sabe,
Acho que tem um vídeo. Tu tem um vídeo assim que foi o que mais viralizou no YouTube? Tem alguns, Um, tem. Aham. um bem antigo, assim, ó. Eu não Sim, lembro exatamente o que é, assim, qual que é o assunto, porque faz muito tempo. Mas foi um vídeo que eu mandava para todo mundo na época. Eu mandava para todo mundo. E eu comecei a te assistir sempre no YouTube, sempre. que Então, quando bem. eu te achei no Instagram, eu falei, gente, que legal, ela tá aqui. Por que eu não pensei nisso antes? Então, para mim é um prazer estar aqui. Você já me abençoou muito mesmo, assim. Amém. Tô muito feliz a gente estar conversando. Glória a E, Deus. Obrigada. e sobre quem sou eu sou Roberta. De profissão, eu sou arquiteta, por isso mesmo que vem a coisa dos desenhos, né? Eu sempre amei desenhar. Então, eu sempre, depois que o iPad chegou na minha vida, que eu posso fazer esse desenho digital assim, né? E é mais rápido para eu conseguir postar e tudo, eu consegui criar conteúdo mais rápido. Antes eu chegava a desenhar no papel, fotografar, sabe? Assim, sempre gostei de desenhar. Então, não é à toa que eu sou arquiteta, né? Mas eu sou missionária pela Jocum. Tu conhece Jocum, né? Claro. Então, foi como eu vim parar aqui nos Estados Unidos com meu marido. Foi pela Jocum. Nós somos obreiros da Jocum, que chama YWAM, né? Youth with a Uhum. Mission. Aqui em Madison, no Wisconsin. E a gente já mora aqui há quase 10 anos. Uau. E esse assunto de temperamentos, na verdade, assim, eu sempre... eu já vou falar um pouco assim de mim. O meu temperamento é o fleumático. Uma das características, né, do temperamento fleumático, na vida cristã, que a gente vai falar ainda sobre isso, essa pessoa ela pode ter uma tendência mais pastoral. Então, ali dentro dos dons, eu sou muito pastoral. E eu amo ouvir as pessoas, amo aconselhar, amo conversar com as pessoas, assim, one on one, sabe? Sou mais tímida, sou mais introvertida, já não sou tão assim, já não me sinto tão à vontade na frente de muitas pessoas, vamos falar, até já preguei em igreja e tal, mas não é o meu lugar de conforto, digamos assim, não é tão fácil para mim, né? Gosto muito desse one on one. Então, dentro dessa coisa de aconselhar, de ouvir, né? Você entender sobre o outro sempre fez parte. Eu sempre gostei muito de entender testes de personalidade, de temperamento, de tal, sabe? Tenho uma cunhada que é psicóloga também, então convivo muito com ela, a gente conversa muito sobre essas coisas. Então sempre fez parte, assim, do meu dia a dia, né? O assunto de temperamento. Até que eu fiz um curso com um médico no Brasil que ele ensina a fundo sobre temperamentos, trouxe aqui para o meu Instagram, comecei a trazer, fruto assim de oração, pedindo para Deus mesmo uma ferramenta que fosse mais prática para Deus me usar, né? Alcançar as pessoas, as mulheres. Aí tem uma longa história. Uma vez Deus me deu uma palavra sobre como ele me usaria na vida das mulheres. E isso já faz muito tempo. E Deus foi me dando estratégias. E essa coisa do temperamento é uma ferramenta incrível, igual você falou, é uma ferramenta que nos ajuda a nos encontrar mesmo, sabe? Assim, e quando eu falo assim do autoconhecimento, não é o autoconhecimento só por ele mesmo, não é só para eu me conhecer porque de uma forma egoísta, sabe? Assim, eu quero me conhecer, não é o homem no centro. O autoconhecimento na minha vida, né, e da forma que eu ensino, ele não coloca o homem no centro. A gente estuda sobre isso, a gente entende sobre os nossos temperamentos. Para quê? Para que a gente possa reconhecer as nossas qualidades, porque às vezes nem a nossa qualidade a gente consegue enxergar. E reconhecer também as nossas fraquezas. E dessa forma, a gente usar as nossas qualidades, dons, para a glória de Deus, para fazer a obra dele. E usar as nossas fraquezas para levar para a presença de Deus, para que Deus possa nos transformar. Porque apesar de eu acreditar que a gente tem sim capacidade de mudar coisas na nossa vida, né? Mas existem questões profundas que só a presença do Espírito Santo pode transformar, só Deus. Então, é isso que é o autoconhecimento e o temperamento, né? E assim, por causa disso tudo, né? De querer usar essa ferramenta para a obra de Deus, para alcançar, né, vidas, eu recentemente também comecei a estudar psicanálise numa escola cristã, a EP, que é uma escola cristã de psicanálise no Brasil. Estou muito feliz, estou gostando muito. Então, basicamente, essa sou eu. Nossa, que maravilha, meu Ô, Deus. Rafa, mas assim, ó, posso te fazer uma pergunta? Vai, vai. No começo você falou, no começo você falou assim, nossa, que
o autoconhecimento me tirou um peso, nananã. Me conta mais sobre isso, assim, antes da gente falar mais. Me dá um segundo que eu vou abrir a porta aqui da minha sala, que eu tô morrendo, a menopausa aqui tomou conta. Olha só isso aqui, ó, aquecedor. Nossa, Aí mais a ring light na minha tá cara. muito quente. O blush do filtro tá, tipo assim, estourando que eu tô pela... Peraí. Não tá aparecendo, mas tudo bem. É Não bom que tá... a gente fica vendo a decoração aí da sua casa. Gostei daqueles corações. Ai, Foi rápido. ah, eu acredito que foi nesse caso Da da identidade mesmo, comparação né? Da mesmo, sabe? comparação. Da identidade. Deus tem me levado para falar bastante sobre identidade, para aprender sobre identidade e tal. Porque, como a gente falou no início, todas as áreas que o inimigo vai atacar na nossa vida é relacionada à identidade. Sim, Tudo. é, Tudo começa e termina na nossa identidade. sim. E é uma coisa que a gente tem que estar todos os dias renovando a mente na palavra, sabe? Isso. Tá É, pegando aquilo que Deus diz sobre nós. sim, Porque o inimigo não cansa de nos atacar na nossa verdade. identidade. Sim, Então, quanto mais conhecimento de quem nós somos em Deus, de quem Ele é em nós, da nossa identidade, sim, menos a gente vai sofrer com comparação, com sim, inveja, com disputas, né? Assim, nada sim. saudáveis. Verdade. E aí, às vezes, né, eu ainda tenho umas crises assim, meu Deus, será que Sim. eu tô Todo fazendo mundo. errado? Será que todo Todo mundo, né? mundo tem. Será que eu tenho que mudar o meu jeito de fazer as coisas? Uhum. Porque, tipo assim, tu vê, tu vê muita gente fazendo de uma única forma, sabe? Sim, sim, A gente começa a olhar para muita sei. gente fazendo de uma única forma e tu sendo diferente, tu não se encaixando naquele Sim, padrão. E aí, se a gente não tá firme na nossa identidade em Cristo, né? sim, Não tá ali com a mente renovando todos os dias, a gente começa a de novo, poxa, eu acho que eu tô errado, porque só eu e outra estamos indo por esse caminho. sim, E tem uma multidão fazendo assim. Será que eu não devo me juntar à multidão, sim. né, para me Tô te entendendo. encaixar? Será que eu não tô fazendo errado, Aham, né? Então, ah, saber que Deus nos fez diferentes, sim, que há vários, né? Alguns aí temperamentos e ninguém é igual a ninguém. Deus quis assim. sim. Deus quis assim. Deus quis que eu fosse sanguínea e tivesse esse jeito. E isso tudo coopera para a glória de Deus, certo? Sim. O meu temperamento, como tu falou, quando ele está ali, quando ele é, vamos dizer, Quando ele tá equilibrado, quando ele tá isso, debaixo da presença isso, de Deus, né? moldado ali pelo Isso, Espírito Santo, né? Ele, ele é benefício para o reino, ele é para claro. do Senhor, sabe? Sim, É dessa maneira que Deus quer que eu seja, porque tem pessoas que eu vou alcançar específicas com essa isso. maneira aqui, Sim, né? Deus tem eu costumo pensar que Deus tem um público para cada pessoa. Tem sim. pessoas fleumáticas alcançando fleumáticos, tem pessoas sanguíneas alcançando outras E tu sanguíneas. Tipo assim, todo. viu? Eu não sei se você viu um post que eu fiz essa semana, justamente falando sobre isso, né? E eu pretendo falar muito, porque eu fiz um teste, muitas mulheres. Eu fiquei surpresa com a quantidade de mulheres que me pediram para continuar falando sobre isso. Foi justamente sobre a criadora de conteúdo de cada temperamento. Uau. Então, por exemplo, engraçado, tu falou assim, ó, eu sou uma sanguínea falando para muitas sanguíneas. E não necessariamente falando só para sanguíneas, porque eu que sou fleumática, que me sinto uma pessoa mais sem graça, mais sem expressão, sem ânimo, sem energia, é assim que eu me sinto muitas vezes, tá? É como é o meu lado que muitas vezes eu não gosto. Para ti pode parecer uma paz, uma calma, que tu gosta de me ouvir. E já eu te ouvir traz essa alegria que eu preciso. A Hum, alegria
o sanguíneo, ele carrega de uma forma muito natural a alegria do Senhor. Então, quando eu falo contigo, que é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, é como se eu fosse inundada pela alegria do Senhor. Uau, que Tô até bem. arrepiada de Uau. falar. É como se tu carregasse essa característica de Deus, sabe? Então, assim, por mais que tu pense que o teu jeito, tu vai falar para sanguíneas, não. Tu vai falar para todos os temperamentos. Só que para cada tipo de temperamento, tu vai, como que chama? Tu vai Contribuir em alguma. isso, tu vai afetar de uma forma. Uau. E às vezes a sanguínea, às vezes uma sanguínea vai ser a que menos vai se querer te ouvir. Não se identificar, mas às vezes a sanguínea é a que menos vai. Não é que isso vai acontecer, mas você entende? Porque a gente busca muito algo que é diferente da gente, sabe? Assim. Ah, entendi. Então é interessante, porque cada temperamento carrega isso, né? Uma característica assim de Deus. Então, é muito legal isso, sabe? Eu também, quando eu descobri mais a fundo, que eu fiz o curso, que eu estudei tudo mesmo sobre temperamentos, foi um alívio para mim também. Porque já tem muito tempo que eu estou trabalhando com o Instagram, que eu gravo, né, vídeo e tudo. E essa minha característica de ser mais quieta, mais passiva, por exemplo, tem uma brincadeira que a gente faz sobre os temperamentos, né? Do fleumático. O fleumático chorando. O fleumático muito feliz. O fleumático extremamente feliz. É a mesma cara. Então, muitas vezes, eu já falei isso outra vez, eu já me peguei assistindo um vídeo meu e ficando surpresa, falando, gente, mas eu tava tão feliz e tão empolgada naquela hora, por que que eu tô com esse rosto, com essa cara sem graça, sabe? Cara de paisagem. Meu Então, Deus. foi uma surpresa muito boa descobrir que, na verdade, é o meu temperamento, tá tudo bem. É assim que eu sou. Porque tem coisas que a gente não muda, né? A nossa essência mesmo. Sim. E foi Deus que criou a gente assim. Queria só deixar um comentário. Eu não sei se tem como resolver, mas eu não tô vendo os comentários das pessoas, tá? Então, se... Eu botei em off. Ah, Tu tá. quer que eu Tá bom. ative? Não. Tu acha melhor ativar? Pode ser depois, né? Depois a gente ativa para olhar algumas perguntas. Que bom, tá. Então, E Rafa, então é isso. Mas me conta pra nós, É. então, aí quais os temperamentos, pra gente começar aí. Tá. Já por isso, pra esse ponto principal, quais são? Então, os temperamentos são 4, né? 4 temperamentos. O sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. E daí eu vou resumir assim o que são os 4, porque não dá para falar a fundo dos 4, já que a gente quer falar mais sobre a vida cristã, né, de cada temperamento. Mas existem 2 temperamentos que são considerados extrovertidos, que é o sanguíneo e o colérico. Extrovertidos. Então, são temperamentos que falam bastante, que se expressam, que falam com as mãos, que assim que acontece Italiano. alguma coisa com eles já querem falar. Então, tipo, sei lá, você foi promovida. A primeira coisa que você faz é querer falar, contar para todo mundo. Liga para o marido, liga para a amiga, liga para a mãe. A mesma coisa acontece quando é alguma notícia ruim. Normalmente, os extrovertidos, eles processam as suas emoções falando. Assim são os extrovertidos. Os 2 temperamentos introvertidos são melancólico e fleumático. E aí o introvertido não é tímido. Aí vale só uma explicaçãozinha, porque muitas pessoas, e eu já tive essa dúvida um dia também, muitas pessoas confundem temperamento introvertido com timidez. A timidez, ela é, na verdade, o medo da opinião dos outros. É um medo assim, nossa, mas se eu for ali falar, o que vão pensar de mim? Às vezes a pessoa não tem consciência que ela tá, na verdade, com medo da opinião do outro. Às vezes ela acha só que a gente cresce ouvindo tanto essa coisa de timidez, que a gente acha quase que é um traço da pessoa e que tá ok ser assim. Então, eu sou tímido só, mas na verdade você tá com medo do que o outro vai pensar de você. O medo é tão grande que te faz calar, ou que te faz não viver certas coisas que tu, né, gostaria de viver. E trazendo para nossa vida com Deus, até mesmo
se você for uma pessoa tímida e essa timidez está te impedindo de viver o chamado de Deus para tua vida ou coisas, né, que tu poderia estar vivendo com Deus, vale pensar em tentar buscar uma ajuda para resolver a timidez, porque não é legal. A timidez não é um traço bom na gente, sabe? Então, isso não é ser introvertido, isso é ser tímido. Por que eu tô falando isso? Porque você, que é sanguínea, poderia ser tímida. Agora imagina uma sanguínea como você sofrendo com a timidez. Imagina você estar num lugar, você querer falar, querer se expressar, querer dar a sua opinião e você não conseguir porque você é tímida. Você sofre com aquilo muito. Já a pessoa que é introvertida e tímida, ela sofre menos. Porque como ela é introvertida, e aí eu vou explicar agora o que é introvertido, o introvertido é o contrário do extrovertido, é aquele que ele não precisa tanto falar do que ele está pensando ou do que ele está sentindo. Ele processa as emoções pensando, refletindo. Seu marido? Ele processa as emoções, acontece alguma coisa com ele prefere ficar na dele ou, sei lá, ficar sozinho um pouco. Aí a gente fica, fala! Fala! Isso. Fala o que foi! Conta! O que tu tem? Tá Desse tudo jeito. bem. Fala! Oh, gente. Exatamente. E aí a esposa sanguínea acaba achando que o problema é com ela, muitas vezes, né? Muitas? Então, O que eu fiz? Fala! O que eu fiz? e nem sempre é, ele tá só ali, ó, quietinho, tentando processar o que ele tá sentindo. E assim, ó, se for o fleumático, o temperamento fleumático, ele é mais dado a falar sobre suas emoções, no sentido assim, ele é mais dado ao relacionamento, eu diria assim. Se for o melancólico, ele é ainda mais, eu não sei se eu posso dizer que ele é ainda mais introvertido, mas certamente ele é ainda mais profundo e muitas vezes ele meio que, entre aspas, se resolve sozinho e nem sente necessidade de falar com ninguém. O que não deixa de ser uma certa fraqueza, porque todo mundo precisa falar, né? A gente precisa falar. Se você acha difícil falar com amigos, então, pelo menos procura um psicólogo para fazer terapia, porque senão você vai adoecer de outras formas, tá? Então, deu para entender, né? O que é extrovertido e o que é introvertido. E aí tem a questão de ser tímido também. Então, a gente tem 2 temperamentos extrovertidos, 2 temperamentos introvertidos. Aí, qual que é a diferença da sanguínea para a colérica, que são as duas extrovertidas? A sanguínea, ela é alegria pura, ela é pra frente, ela é divertida, ela é brincalhona, dá pra ver que ela é brincalhona. Ela é dramática. Eu também. Ela chora muito, ela louva alto, levanta os braços, chora. Ela se entrega ali na presença de Deus. A sanguínea se expressa com o corpo, com as mãos, com os braços. Tá na cara ali a alegria e tudo que ela tá sentindo. Ela é assim. É bem-humorada também? Bem-humorada, perdoa fácil. E ela pode ser esquentadinha, no sentido assim, se irrita fácil, briga rápido, mas também logo ela perdoa. Logo ela tá de boa. Ela não fica por muito tempo ali guardando rancor, entende? Acha difícil perdoar e planeja vingança. A sanguínea não... Vida que segue, canseira. Exatamente, vida que segue. A sanguínea é assim. Tem muito amor para dar, tem muitas amigas, né? Aquela pessoa assim maravilhosa. A colérica, ela já é mais séria. Ela tem a secura no temperamento. A colérica, ela é mais séria. Apesar de ela falar muito, ela se expressa muito. A sanguínea, ela se expressa para se relacionar. Ela gosta de gente, ela quer conversar, ela ama as pessoas. A sanguínea é assim. A colérica, ela se expressa para consertar o mundo, para dar a opinião dela. Sabe aquela líder assim mais durona? Tipo assim, o certo é isso e é assim. Normalmente é profeta, sabe? Aqueles profetas que querem consertar a igreja, que dão ali o recado do Senhor. Geralmente essas pessoas são mais coléricas, certo? E aí a colérica, diferente da sanguínea, ela já tem aquela fraquezinha de ter dificuldade de perdoar. Normalmente ela acha mais difícil, é uma coisa que ela realmente precisa ir para a presença de Deus, falar, Senhor, me ajuda a perdoar, que é muito difícil. Para ela é difícil perdoar, ela fica ali guardando rancor. Então, geralmente são líderes, né? A colérica, ela nasceu para liderar, mas ela tem, assim, a gente vai falar mais na frente, quando estiver falando da vida cristã, mas a colérica, ela já tem mais uma tendência, assim, a ser mais ditatorial, sabe? A fraqueza mesmo. Agora,
as duas introspectivas, fleumáticas e melancólicas. Fleumática, né, que é o meu temperamento que eu falei, é essa pessoa que tem mais essa cara de paisagem, que ela não consegue, através da afeição, ela não expressa tanto suas emoções. Ela é mais quieta, mas ela, assim como a sanguínea, elas dividem a umidade. Ela é muito sensível, assim como a sanguínea também, muito sensível, muito empática, pensa muito na dor no outro, no que o outro está precisando. Ela gosta muito de conversar com as pessoas, então ela tende a ser pastoral na vida cristã, né? Falando da vida cristã dela. Ela tende a ser mais pastoral, gostar de conversar com as pessoas, de ouvir. Agora, pontos negativos, ela é meio... A tendência da fleumática é a preguiça. Então, ela tem pouca energia. Ela é uma pessoa naturalmente com pouca energia, sabe? Não tem essa... Sabe esse ânimo que você tem? Que a sanguínea tem um ânimo, assim, ela tem energia demais. Ela quer sair, ela quer passear, ela quer se divertir. A fleumática não, ela quer ficar em casa. Ela é... Sabe um dia frio? A fleumática é fria, né? Um dia frio, ela ficar embaixo do cobertor. É ali, ela é daquele jeito. Assim como a sanguínea, ela também perdoa fácil por causa da umidade que elas dividem. Já a melancólica, ela é mais profunda, mais perfeccionista, ela já se parece mais com a colérica no sentido de ser mais seca, de ser menos, sabe, menos emoção. Colérica e melancólica são menos emoção, no sentido assim, elas não vivem muito de acordo com as emoções, enquanto que sanguínea e fleumática acabam se deixando levar mais pelas emoções. Tô me sentindo assim hoje, não estou me sentindo assim. Então, a sanguínea, por exemplo, tende a desistir de alguns projetos que começa porque não tá mais divertido. Ai, não estou mais sentindo o que eu devo fazer. Já a colérica e melancólica, não. Começa e vai até o fim. Sendo que a melancólica é perfeccionista, profunda, ela é mais negativa também, ela vê mais o lado ruim das coisas, ela vê mais o lado negativo. Mas ela é leal, ela começa, ela vai até o final. Se ela for tua amiga, ela vai ser tua amiga mesmo, assim, fiel para sempre. Então, essa é a melancólica. Eu vou abrir os comentários só para ver o povo falar e rir. Para falar quem vocês são. Me conta Quem vocês são? Isso mesmo. Vamos ver o temperamento do povo aí. Me conta aqui se vocês estão se identificando aí com os babados que ela tá compartilhando. Porque eu totalmente sanguínea, gente. Eu já acordo no gás. Eu não sou a pessoa que fica botando despertar e despertar e despertar o relógio. Sim. Tocou uma vez, eu já tô em pé, já tô assim, ó, não tem tempo, não acordo mal-humorada, nunca. Isso tá tem a ver com a Muito. Gente, eu nunca, graças a Deus, gente, esse negócio chama amor, não sei o que é, tanto faz, sabe? Eu tô bem, tô leve, eu posso estar na fossa. Leve, mas... essa é uma palavra forte da sanguínea, leve. Leve, né? Não tem leve. Drama, né? Assim, não tem tempo ruim. Sim. Tem drama, mas é um drama diferente. É um drama ligado à forma de se expressar. De chorar muito, de sorrir muito, sabe? Sabe drama no sentido de teatral? Assim é a sanguínea. Entendeu? E aí, gente? Olha, será que eu tô conseguindo ler? Falando colérica. Não tô conseguindo ler os comentários. Eu falo muito, mas eu perdoo pouco. Tô sanguínea. Uma tá na dúvida se é fleumática ou melancólica. Pode ser os dois, amiga? Olha, a gente não tem dois temperamentos. O que a gente tem é o aporte, né? Eu até fiz um post essa semana, que eu vou começar a ensinar mais esse lado. A gente tem, dentro de cada temperamento, tem 3 subdivisões. Então, tem a sanguínea, mas tem 3 tipos de sanguínea. Não deixa de ser sanguínea. Mas é uma sanguínea que pode ter mais elementos da quentura, ser mais expansiva do que, por exemplo, envolvente, do que gostar de conversar com as pessoas. Tem a outra sanguínea que ela é mais envolvente, mais carismática do que expansivona e faladeira e tal. E tem aquela sanguínea que tem um aporte seco, que ela já lembra um pouco a colérica. Ela é mais firme, tende a ter até um pouco mais de organização na vida, sabe? Ela é menos esquecida com algumas questões, é mais líder, assim. Então, cada temperamento, ele varia um pouquinho. Então, vale a pena estudar isso sobre aporte. Até tem um destaque sobre aporte lá para você entender. Amiga, a sanguínea é esquecida? Tem cabeça de vento? Tem. Você sabe qual que é?
Vou dizer pra todo... É porque eu sou sanguínea. Você sabe, o temperamento virou uma desculpa, menina. Se a gente não tiver cuidado, eu só sei o meu temperamento. Amiga, Quando eu tô com sono, quando eu tô com muita preguiça, assim, muito sono, eu falo, não, é porque eu sou fleumática, eu preciso dormir mais. a minha amiga dizendo, sou literalmente sanguínea. Que incrível, não conhecia esse assunto, viu, amiga? A sanguínea, então já me segue, né? Fala pra ela me seguir. Não, A segue ela, sanguínea, vai se identificar muito, vai rir tanto, guria dos posts. Rafa, a sanguínea, ela é representada pelo elemento ar. É o puro ar, vento. Então a sanguínea é como o vento, ela se espalha. Eu já pensei, a voada. Não, A voada. Só podia ser o ar para me representar, gente. Totalmente a voada sou eu. Quer Agora falar eu sobre... entendi que eu não Você quer falar sobre a vida com Deus de cada temperamento? Claro! Vamos começar pela sanguínea, então? Vamos. A vida com Deus A vida de cristã, cada temperamento. né? A vida cristã de cada temperamento. Então vamos começar com a sanguínea, porque eu sempre começo com a sanguínea, porque a sanguínea, naquele gráfico pizza, não sei se você já viu, eu até tenho ele aqui. O gráfico, assim, ó, é tipo um quadrante. A sanguínea tá no primeiro quadrante. Então, eu sempre falo que é o primeiro temperamento. Mas então, vamos lá. Quem é a sanguínea? Quem é a irmã sanguínea? Vamos falar da irmã sanguínea. A irmã sanguínea, ela é do manto. Ela pode ser uma ótima evangelista. Ela nasceu para evangelizar. É você? Sou eu. Ela conta... Sabe como que é o ministério da irmã sanguínea? É muito baseado em testemunhos. Histórias da vida dela. Amiga, Tá para. Tu leu ali a minha cartilha de vida. Para! A irmã sanguínea, ela conta... Sabe por quê? A sanguínea, ela ama contar histórias. Agora, pega essa mulher e coloca ela no ministério. Ela vai usar isso para o reino de Deus. Ela vai contar histórias para levar pessoas a conhecerem Jesus. Ô, glória! Então, ela é uma bênção contando testemunho. Outra coisa, ela pode ser uma boa líder do departamento de eventos da igreja. Adoro um evento. Viu? Então, adoro uma festinha. Ela é aquela irmã que sai carregando as amigas tudo da igreja e vai para casa. De casa vai para a igreja. Sou eu. Ai, adoro. Então, deixa eu pegar aqui uma coisinha. Então, vamos lá. Agora, um conselho para sanguíneas que eu sempre falo, tá? Para a vida cristã sanguínea. O que você pode fazer muito para se conectar com Deus é a oração. É claro que todo mundo precisa orar. A oração é uma prática espiritual que todas nós precisamos. Só que a sanguínea... Por que a oração é tão importante para uma sanguínea? Porque a sanguínea, ela precisa falar. Ela precisa se expressar. Então, você vai pegar tudo isso que você precisa se expressar e vai se expressar para Deus. Vai conversar com Deus. É assim que você se expressa. Você precisa falar. Então, você vai para a presença de Deus, você vai falar. Mas uma coisa que é difícil para a sanguínea, muitas vezes, é parar para ouvir. Então, sanguínea, se você tá orando, falando, você tem que acalmar o seu coração e parar, falar, Deus, fala comigo. E fica ali na presença de Deus quietinha, para ouvir Deus falar. Sabe que eu tenho praticado isso? Porque às vezes eu me vejo assim, Senhor, eu só falo, né? Aí eu penso, não, vou ficar quietinha agora. Mas olha, é um sacrifício, tá, minha filha? Porque eu fico 30 segundos quieta e começo a falar de novo. Tá vendo? É verdade. Ai, meu Deus, eu toda. E assim, ó, fraquezas da sanguínea, sabe? Da vida cristã. O que a sanguínea pode fazer? A sanguínea, ela tem muito forte nela uma atração às coisas do mundo no sentido assim, ó, do que é atrativo, assim, ó. Sabe, a sensualidade do mundo, assim, o dinheiro, a fama, até mesmo essa coisa da comida, essas coisas assim, esses pecados, né, que podem ser pecados, eles podem atrair a sanguínea. Então, a sanguínea precisa muito ir para a presença de Deus para ela estar sempre
trazendo o coração dela de volta para a sua vida espiritual. Porque como ela é o ar, né, ela se espalha, ela é muito assim. Então ela precisa se organizar, ela precisa escolher mesmo a vida com Deus, a vida devocional, desenvolver isso, porque se ela não determinar, se ela não fizer uma agenda e falar assim, olha, todos os dias eu vou buscar a Deus, ela não vai conseguir, porque são muitas coisas que ela precisa fazer. Ela marca muitos compromissos, ela faz muita coisa ao mesmo tempo, e ela acaba deixando de lado aquele momento. Por quê? Porque é um momento onde ela vai estar contrita ali, e não é natural para a sanguínea ficar quieta na presença de Deus. Não é o natural dela. Então ela precisa se esforçar para fazer isso acontecer. Entende? É E depois. fácil pra ela se encantar em Isso. coisas assim do mundo, né? Porque É atraente aos olhos. mistério. Entendeu? É atraente aos olhos. E aí, um outro ponto, além disso tudo que eu falei, é você ter um caderno para você anotar as coisas que Deus te fala. Sabe por quê? Porque você pode esquecer. Às vezes Deus vai te falar uma coisa assim, olha, Rafa, eu quero que você faça isso para mim. Eu quero que você crie esse projeto para mim. E aí você vai ouvir, vai ficar super empolgada, super, super empolgada no momento. Daqui a pouco, você até conta, né? Como você fala muito, você sai contando. Conta pra sua melhor amiga, conta pro seu marido. Deus me falou isso, eu vou fazer isso e tal, vai acontecer, não, e Deus vai me usar. E, sabe, fica super empolgada. A motivação dela tá certa, porque ela ouviu do Senhor isso. Mas ela não consegue transformar aquilo ali num projeto real. Ela não consegue levar aquilo pra frente. Tô adivinhando sua vida, irmã? Revelação, irmão. O que é isso? Tá saindo daqui. E aí, então você precisa ter um caderno onde você vai anotar as coisas que Deus te fala. Tanto para você lembrar depois, quanto para você mesmo prestar conta, sabe? Falar assim, não, peraí, Deus já me falou isso. Por que você tá... Sabe, às vezes eu penso assim, que Deus ele pode chegar para um sanguíneo e falar assim, por que você tá orando por isso de novo? Se eu já te falei o que você tem que fazer. Então você tem que ter um caderninho para você anotar tudo isso, para você não esquecer do que Deus já te falou. Combinado? Não, olha, é Deus falando puro. Olha, tá vendo? Deus purinho. Um tempo atrás, lá na casa da pastora Suzy, eu tava com a Janice. Eu esqueci de onde que ela é agora. Mora aqui, né? Ela é tipo da... Esqueci o... Gana, não sei. Fala inglês, tal, mora aqui, mas é desses países assim. E aí ela dizendo pra mim, olha, eu sinto de te dizer que você tem que... a gente fala journal, né? Fazer, Sim, anotar. anotar. Anota tudo o que Deus vai te dando, o que vai vindo ao teu coração, que é o Espírito Santo. Anota tudo. Quem disse que eu anotei? Até esqueci do que ela falou pra mim, porque não Então, anotei. ó, Ela falou. já compra um caderno bonito para anotar. Já começa, amiga. Então, aí o que acontece? Aí em 2022, isso depois, né? Já faz um tempo que ela me falou isso. Em 2022, eu comecei a anotar tudo que era liberado sobre a minha vida. Tá no notes do celular e tá na minha Bíblia também, que por acaso olhei quase agora. Todas as palavras, sabe? Proféticas, tudo que Deus tem me direcionado, eu tenho anotado. E vou te falar, é tão bom. Porque daí tu vai lá, sabe? Tu tá no teu dia. Sabe aqueles textos que fala de Maria, que Maria guardava as coisas no coração? Sim. Sabe? Quando ela via as coisas, ouvia, e aí o texto fala, e Maria guardava no coração. Sabe o que eu consigo imaginar Maria fazendo? Ai, gente, aleluia. Quando ela precisava, sabe? Quando ela via Jesus ali sendo perseguido, quando o filho dela, né? O filho dela estava no ministério, tudo, ela vivendo tudo aquilo novo para ela. Imagina as milhões de pessoas seguindo Jesus, ela vendo aquilo com os próprios olhos, o que o anjo havia falado para ela. Você está carregando o filho de Deus no teu ventre. E ela ouvia as coisas que Jesus falava e via o que ele fazia, guardava no coração, sabe para quê? Para na hora certa ela trazer assim. Parece que eu vejo ela. Sim. Ah, sim. tá aqui.
aquilo É isso. que, sabe, ela guardava no coração e na hora que ela estava talvez em angústia, apreensiva, preocupada com tudo que estava acontecendo na vida dela e de Jesus, ela trazia aquilo, sabe? Pegava na mão aquilo e tá escrito, Uhum. sabe? Essas Sim, promessas. Então, ter tudo anotado, gente, faz toda a sim, diferença, isso. né? Eu pego ali as promessas, hoje fiz isso, né? Aquele dia que as emoções estavam abaladas, eu peguei, olhei para as promessas, Sim. li tudo de novo. Vai fazer isso, 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 isso. Aí guardei no meu coração de novo, e vida que segue, e mais um dia a gente vence. Vai, amiga, continua nessa Não, tua vida. porque, gente, olha, a gente que é cristã e a gente que acredita em Deus, não sei se todo mundo que tá aqui acredita, eu creio que sim. Se a gente acredita em Deus, a gente acredita no inimigo das nossas almas. E todo o trabalho dele é para nos desanimar, para nos falar contra o que Deus já nos falou. Então, se a gente já tem uma tendência natural de esquecer, a sanguínea mais ainda, né, mais do que outros temperamentos, a fleumática também tem uma tendência a esquecer das coisas. Nossa, o quão importante é a gente anotar para quando a gente estiver desanimado, igual você falou, e a gente lê, aquilo traz assim, ó, um renovo do que Deus falou pra gente, sabe? Quantas vezes, falando aqui, né, do ministério nas redes sociais, quantas vezes eu quis desistir, deixar pra lá, principalmente depois que eu virei mãe, eu falei, gente, eu tenho tanta coisa pra fazer, duas crianças pra cuidar, o que eu tô pensando nisso? E aí, ir pra presença de Deus e ler tudo que Deus já tinha me dito, nossa, eu posso falar que, ó, muitas vezes foi isso que me segurou, lembrar do que Deus já tinha dito. E lembrar assim, ó, como eu não sou boa de memória, é lembrar além do que eu já tinha anotado. Meu, Então, anotar é muito importante, muito mesmo. amei a dica. Isso vale para outras áreas da vida da sanguínea, mas a gente está falando da vida, né, cristã, da vida espiritual mesmo, assim. Então, é isso, sanguínea. Tá Agora, certo. colérica. Colérica. Vamos falar da colérica? Colérica, gente. Quem é colérica aí dá um oi. A colérica, na igreja, né, vamos falar da irmã colérica. A irmã colérica, ela costuma ser líder de ministério de causas sociais. Por quê? Né? Porque a colérica, ela gosta muito de ajudar o outro. A colérica é assim, ela descobre que tem alguém necessitado e ela já quer juntar as amigas, já quer juntar o pessoal ali da igreja para levar a cesta básica, para fazer uma vaquinha para aquela pessoa, ela quer ajudar. Desde que a colérica tem uma coisa, ela não quer ajudar qualquer pessoa, ela quer ajudar aquela pessoa que é esforçada, aquela pessoa que ela vê que ela assim, ó, ela só tá vivendo isso porque aconteceu, mas é uma pessoa que merece vencer na vida, ela é esforçada. Então a colérica vai mover tudo assim para ajudar essa pessoa. Então a colérica tem muito esse coração. Ela também, a colérica é natural, ela luta, sabe? Ela é uma guerreira. Então, no reino espiritual, ela é aquela guerreira que ela vai querer orar por causas assim de justiça, sabe? É aquela mulher que se levanta para orar pela política do país, pela justiça, por causas, né, por questões assim de injustiça mesmo. Ela ama louvores de batalha espiritual. A colérica tem esse lado dela guerreiro. Ela é tão ocupadinha, tipo assim, a gente usa a expressão em inglês busy, né? A gente usa muito essa expressão, assim, que em português é um pouco difícil, mas é tipo uma pessoa que está sempre ocupada. Ela se enche de cargos, de atividades. Então, muitas vezes a colérica, ela tem um monte de cargo na igreja. Ela é líder de várias coisas, porque ela gosta de liderar e acaba que as pessoas reconhecem isso dela e estão sempre convidando ela para liderar uma coisa ou outra. Que legal. Essa é a colérica. E aí, vamos falar um pouquinho do lado, né, das fraquezas da colérica. A colérica, ela luta muito com arrogância e orgulho, soberba, sabe? Porque ela é a dona da razão. A colérica, ela sempre acha que ela tá certa. Sabe aquela pessoa assim, Chocada, que essa é a sanguínea. opinião dela, é isso e pronto. A gente viu muitas coléricas assim nessa época de política, né? A gente não precisa entrar nesse assunto, mas a gente viu muitas coléricas aí sendo super expressivas nessa época e assim, é isso que eu penso, eu tô certa e ponto final. Então a colérica ela não tem medo de dar a opinião dela, mesmo que essa opinião possa ferir alguém.
Então, ela sempre acha que ela tá certa. E na presença de Deus, fala na cara. Ela é muito verdadeira, ela fala na cara, mas assim, isso não significa dizer que ela tá certa. Muitas vezes, como ela tem problema com orgulho, ela tem dificuldade de, na presença de Deus, reconhecer suas fraquezas. Isso porque ela não se enxerga fraca. Ela se enxerga forte, cheia de razão. Essa é a fraqueza, tá? A gente tá falando de uma colérica que não foi ainda, não tá madura, não foi moldada pelo Espírito Santo. Ela ainda precisa ser moldada pelo Espírito Santo. Passar no processo. Então, a tendência, né, pecaminosa, vamos falar assim, ela tende a isso, ela tende a ser orgulhosa. Então, ela precisa muito de ir para a presença de Deus e falar: Senhor, me sondas, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que existe de bom em mim, o que existe de ruim em mim, me revela. Seja humilde. É difícil para a colérica ser humilde, sabe? De falar assim: olha, eu tenho fraquezas, eu sou ruim, eu sou isso e aquilo. Então, o meu conselho, né, para a colérica, humildade. Leia versículos de humildade, vai para a presença de Deus, assim, fala: Senhor, tu me sondas, me fala, revela para mim o que que tem de ruim em mim que eu preciso mudar e me ajuda a mudar. Então, isso é uma coisa muito importante, o que a colérica precisa fazer na hora da oração. E um outro ponto também, que é muito bom para a colérica, é praticar o dízimo e as ofertas. Então, vamos falar de ofertas, tá? Vamos até tirar o dízimo aqui, praticar a oferta. Por quê? Porque a colérica, ela tende a ser controladora. Muitas sanguíneas também tendem a ser controladoras, mas assim, lembra que eu falei que a colérica ama ajudar o outro, desde que o outro mereça ajuda na cabeça dela, tipo assim, seja uma pessoa esforçada e tal, porque ela é muito esforçada. A colérica, ela trabalha muito o tempo inteiro, ela não tem preguiça, ela começa uma coisa e vai até o final, então ela acha que todo mundo tem que ser como ela. Se a pessoa ali não foi esforçada o suficiente, está passando um perrengue, não sei se merece ajuda, não. Ela tem que meio que provar que é uma pessoa que está merecendo, sabe? Então, a oferta, o que a oferta nos ensina? A gente abre mão de algo que é nosso, que é literalmente de valor, para doar para alguém, e a gente não tem um controle sobre o que essa pessoa vai fazer com o dinheiro dela. Então, exercitar a generosidade sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca e sem querer controlar. Porque assim, ó, algumas podem falar assim: eu vou ofertar na vida daquele missionário porque eu sei que aquele missionário vai com esse dinheiro comprar um carro para a obra missionária tal. Mas experimente ofertar para o missionário sem saber o que ele vai fazer com o dinheiro, tirando o controle. Você está doando dinheiro, mas você não está sabendo o que vai acontecer, você não vai mandar. Então, para muitas pessoas, o dízimo é difícil por isso, porque você dá o dízimo na igreja, você não sabe exatamente o que está sendo feito. Então, você abrir mão, sabe, do dinheiro, que é algo de valor, literalmente, né, de valor para você, e falar assim: Senhor, porque a gente está falando aqui da mulher de Deus, a mulher que está entendendo que ela está dando dinheiro, ofertando para a obra do Senhor. Certo? A irmã aqui dizendo: a vontade é de Arimir. É da o quê? Eu não tô lendo nada, não consigo ler nada. Ai, irmã, eu te amo. Quem tu é? A irmã Carla aqui. A vontade é de administrar a vida do outro. A colérica, entendeu? Então, tipo assim, você pegar o seu dinheiro e dar para a obra de Deus sem querer saber o que vão fazer, você não tem que controlar. Você deu para Deus, sabe? No seu coração. Você perdeu o controle de algo que tem muito valor para você. Isso serve para outras áreas da tua vida. Com essa prática, você vai aprender a colocar isso em prática em outras áreas da sua vida, a não ter o controle sobre outras áreas da sua vida. Sabe? Entregar para o Senhor sem querer controlar. Então, essa é uma dificuldade para a colérica, que com essa prática da oferta, ela pode ser abençoada de outras formas e quebrar isso, sabe? Quebrar essa coisa do controle na vida dela. Tem que ser intencional nesse ponto, né? Isso. Intencional. Isso na palavra, sobre humildade, sobre, né, generosidade, controle ali, aquela coisa toda. Isso. Chocada. Isso mesmo. Tremendo isso. Muito, porque sabe por quê? É isso que eu falo. Porque que eu amo tanto esse assunto. E eu sempre tento falar, né, afirmar que
a gente não, a gente que é crente, né? A gente que quer trazer o autoconhecimento para nossa vida, não é para nos colocar no centro do universo. Porque eu fico tão chateada quando eu vejo assim. Eu sei que as pessoas, nem todo mundo teme a Deus como a gente, mas assim, o autoconhecimento não é pra gente nos encher de nós mesmos, sabe? Eu sou assim, eu sou isso e aquilo e pronto. Tudo sou eu. Tudo é pra mim, pra minha glória. Não. É pra glória de Deus. Eu tô me conhecendo pra me conhecendo ir para a presença de Deus com material no prato, sabe? Senhor, olha, eu já sei, é isso, isso, isso. Me ajuda nessa fraqueza. Certo? Então, próximo. Aleluia. Vamos falar agora da melancólica. Vai, melancólicas! Dá um grito aí! Cadê? Onde estão as vai. melancólicas aqui, gente? Cadê as Como que é? Como que é a irmã melancólica? Gente, a irmã melancólica, ela é uma mulher profunda. Ela tem um semblante assim mais calmo, mais quieto. Ela é muito profunda. Sabe aquela mulher assim, cheia de sabedoria, mas quieta? Ela não vai se intrometer na tua vida, mas se tu buscar ela para um conselho, tu vai ouvir assim, nossa, uau. Sabe? Ela te observa muito, ela é muito observadora e muito profunda. Ela tende a trabalhar com discipulado, justamente por essa profundidade, porque ela vai ali ensinar aquela pessoa, aquela outra mulher, na palavra de Deus, sabe? De uma forma mais profunda. Então, você que é evangelista, você pode se agarrar aí com a irmã melancólica, você evangeliza a mulher e entrega para a melancólica discipular, entendeu? Então, a irmã melancólica, ela normalmente, né, ela ensina outras mulheres dessa forma. Ensina profundamente, ela ama estudar a Bíblia, estudar a fundo, ler vários livros assim que ensinam profundamente sobre a Bíblia, sobre versões, enfim. E ela costuma ser um exemplo assim de obediência cristã, porque ela é certinha assim. Ela quer obedecer, a intenção dela é obedecer, sabe? Ela gosta de seguir regras, ela é muito perfeccionista, então ela não quer errar. É aquela pessoa mais ali constante, mais na dela e mais constante nesse sentido. Uau. Agora, o que a melancólica tem que é uma fraqueza, que ela precisa levar para a presença de Deus, né? Todos os temperamentos têm suas fraquezas. A melancólica, ela precisa buscar em Deus a temperança, que é entender que existem dias ruins e dias bons, que nem tudo tá ruim. Porque a melancólica é aquela pessoa que ela tende a enxergar o copo, sabe a brincadeirinha do copo? O copo meio cheio ou o copo tá meio vazio? A melancólica, ela tende a enxergar o copo meio vazio. Então, ela é uma pessoa muito crítica com ela e com os outros. A melancólica, a irmã melancólica, a mulher melancólica, ela é assim, ó, tu tá na igreja e aí você que é sanguínea super positiva, tá ali do lado dela e tu fala assim, nossa, que música linda, que louvor lindo. E a melancólica, ela ouve e fala assim, o refrão podia ser um pouco melhor. Ou, aquela pessoa tá um pouco desafinada. Então, a melancólica, o natural dela, a gente está falando da fraqueza dela, ou seja, ela não colocou ainda essa fraqueza 100% ali para ser moldada, né, pelo Espírito Santo. Ela vai sempre enxergar um defeito nos outros e nela mesma. Então, ela pode ter mais problemas até com a autoestima do que outras pessoas, porque ela está sempre cobrando muito dela. Ela é mais difícil com ela mesma e depois com o outro, nesse sentido de crítica, sabe? Então, o que a melancólica pode fazer? Ela pode ir para a palavra, já que ela gosta muito de estudar, e estudar sobre o amor de Deus, sobre a bondade de Deus, sabe aquele versículo, eu sei os planos que eu sei. Eu acho que eu salvei esse versículo, que eu queria ler aqui, ó. Rapidinho, tá? Meu Deus. A melancólica, às vezes, ela tem dificuldade, sabe? De reconhecer que Deus é bom. Às vezes ela pensa que Deus é ruim, que a vida não vai dar muito certo, que a vida é difícil mesmo. São muitas lutas, sabe? Ela é Aquela meio pessoa assim, nossa, vitimista. ela pode ser vitimista sim, inclusive na presença de Deus, inclusive na oração. Às vezes,
A melancólica vai para a presença de Deus já com uma postura de vítima, do tipo assim, ai, Senhor, nada dá certo, as coisas não dão certo, eu tô tão assim triste, eu não consigo perceber o teu amor por mim. E aí eu acho que Deus fica pensando, cara, eu dei meu filho por você, olha tudo que tu tem na tua vida, olha o que eu te dei, olha a saúde, olha isso, olha aquilo. Então, se você é melancólico e tá aqui ouvindo a gente, tenta um hábito muito bom para a melancólica, para a vida da melancólica, é também ter o caderninho, mas não para anotar só o que Deus te fala, mas para fazer um caderninho de gratidão. Todos os dias, a melancólica precisa ir para a presença de Deus e lembrar do que Deus fez a ela de bom e mínimas coisas, sabe? Só o fato de você se levantar todas as manhãs e ter Gratidão. Ela tem que praticar gratidão, ela tem gratidão. que praticar a gratidão. Isso é muito importante para a melancólica. Amiga, eu tô gostando que tu tá falando assim, ó. Porque isso eu aprendi por experiência própria, né? Na Sim, época que eu sofria com ira, com ansiedade, crise de pânico, eu aprendi por conta própria e depois, ouvindo a Joyce Meyer, ela fala muito sobre isso, que é o sim. quê? Estudar na palavra exatamente na área que você tem dificuldade. Ser Isso, intencional nisso. isso Por mesmo. Eu exemplo, amo a Joyce né? Meyer. Por exemplo, quando eu sofria com ira e era irada, era estressada, era usada, era usada, porque a minha ira ela passava, né? Eu chegava a pecar, entendeu? Sim, Chegava no passar do limite. É, e aí eu comecei a ter relacionamento com a palavra, e a palavra é o espelho, ela começa a nos revelar, né? sim, O que a gente precisa melhorar. Eu fui intencional, eu comecei a ler isso. vários textos sobre a ira. O que que a ira faz em nós? O que significa a ira, que é uma obra da carne? Sim, Então, entendendo isso, sabe? Eu já ia para a presença de Deus, como tu falou, isso, preparada com a lista. isso. Senhor, me ensina isso, aquilo. Fui crescendo na graça e no conhecimento e aplicando, né? A ira, meu Deus, coloca fogo na vida das pessoas. A ira coloca fogo no casamento. Sim, A ira também provoca o outro se irar também. sim, Então, eu não queria isso para minha vida. A Bíblia está dizendo que a ira gera isso. sim, Então, eu não quero aquilo para mim, eu vou fazer o sim. contrário. O Espírito Santo, ele vem, sabe? Quando a Ele vem gente no contrário, isso, no espírito isso, contrário ao quando a nosso. gente reconhece e diz, não, Senhor, eu tô aqui nessa área péssima, eu preciso melhorar nessa área aqui. Sim, Me ajuda, me dá graça, mas eu também tomo a decisão de praticar a palavra. isso, O que que Deus está aconselhando? O que que a palavra está falando sobre esse ponto? Então eu vou praticar, eu vou ser intencional sim, nisso, em aprender sobre isso, porque o conhecimento, né? sim, Ele liberta. Conhecereis a verdade vai libertar. isso, Então, eu tô amando que tu tá falando isso. Fica a dica, gente. isso, Você tem essa dificuldade? Estuda na palavra sobre isso. O isso. que que a palavra diz sobre gratidão? Para melancólica, né? Que tu tá falando? Eu tô falando para melancólica e sobre a gratidão. E tem um outro ponto Isso. que é a fortaleza, né? Que é o quê? Você, melancólico, entender que diante de dias ruins você é forte, você pode ser forte. No Senhor você é forte. A Bíblia fala, né? Quando a gente é fraco no Senhor, aí é que a gente é forte. A força dele nos enche de tal forma que a gente passa por dias ruins, sentindo a graça dele, sabe? A força dele que você não sabe nem de onde vem. É a presença de Deus. Então, é isso mesmo, é igual tu falou. E o que a Bíblia fala sobre a nossa mente, né? A nossa mente tem um poder, você falou da Joyce Meyer, lembrei dela, né? Que ela fala sobre o campo de batalha da mente. A maioria das nossas batalhas estão aqui na nossa mente. Então, Começa aqui, né? tudo isso que a gente está te falando, o temperamento, a gente trabalha, a gente começa a trabalhar onde? Na nossa mente, de forma intencional, até que vai chegar um ponto que vai ficar mais natural. Cada coisinha vai ficando, por exemplo, a ira. Eu aposto que hoje em dia, vez ou outra, tu ainda tem, tu ainda pode ser tentado em relação à ira, mas nem se compara de como era no começo.
É como se a gente trabalhasse aquele músculo, né? Eu gosto muito de falar. No meu caso, eu tenho muita tendência à ansiedade. E aí eu lembro que eu estava vivendo uma época que eu estava muito ansiosa. Eu li os 2 livros, Ansiedade, do Augusto Cury. Ele tem 2 livros iguais, assim, volume 1 e volume 2, sobre ansiedade. E ele lá ensina sobre a coisa de você ser pronta para mudar o seu pensamento. Essa é uma dica que eu sempre dou, que vale para tudo, né? Estou falando de ansiedade, mas vale para pensamentos de medo, de você não se sentir capaz, tudo isso. Ele fala que a gente tem que ser rápido. Quanto mais rápido a gente for para mudar um pensamento, melhor. Mas por quê? Porque a gente tem pensamentos automáticos. Então, pensa assim, você falou da ira. Você estava, né, antes, você sempre pensava, vinha a ira, você tinha pensamentos automáticos de ira. A maneira como você enxergava as situações era muito por essa lente da ira, talvez, tá? E aí, com o tempo, você foi levando para a presença de Deus de forma intencional. E você também foi trabalhando na sua mente. Quando vinha o pensamento de ira, não quero mais me sentir irada. Aí você lembra da palavra de Deus, você se enche dela, a graça do Senhor, o amor do Senhor. E você declara a palavra de Deus sobre aquilo ali. E aí vai sendo esforço, 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 esforço. Vai chegar uma hora que aquilo deixa de ser tão difícil e passa a ser Natural. o novo automático. Passa. Isso é como criar novos hábitos. Eu costumo usar esse tempo. Exatamente. No início, criar novos pensamentos. Claro, no início a gente vai. Eu mirava ainda. Eu cheguei a falar para o meu marido, principalmente, que era o que mais sofria com isso. Mas quando eu identifiquei isso, o Espírito Santo, né, o relacionamento com ele, me fez entender que eu não estava bem, que isso não provinha de Deus, mas da carne, não era fruto do Espírito, era obra da carne. Eu comuniquei ele, eu falei, olha, eu vou entrar num processo agora de libertação nessa área, de transformação nessa área aqui. E eu quero dizer para ti, eu ainda vou ter umas recaídas, eu ainda vou mirar nesse processo. É importante comunicar, sabe? Sim. Isso aí fez toda a diferença. Então eu comuniquei e eu já sabia disso. Sim. Olha, eu vou ainda ter momentos. Então, eu acabava mirando às vezes nesse processo, mas eu já reconhecia, sabe? E ia para a presença já crendo o quê? Crendo no meu perdão de Deus, fui perdoada e agora vamos de novo, seguir na luta, crendo na graça que Ele nos capacita. Dia após dia, eu renovando a minha mente através da palavra, quando vinha o pensamento de ira, eu substituía pela palavra. Eu fui exercitando, até que por conhecer muito a verdade, por conhecer o que Deus fala sobre mim, por saber que o Espírito Santo habita na minha vida e me dá graça, eu comecei a identificar mais rápido, sabe? Sim. Porque tu se enche tanto da palavra, tu exercita a tua mente a meditar na palavra, que tu começa a identificar rapidinho as mentiras do diabo. Tu começa a identificar o que não provém de Deus. Aí eu já identificava, opa, peraí. Isso aí não vem de Você Deus. reconhece a voz, né? O filho Isso, a voz porque do pai. tudo começa aqui. A gente tem que renovar todos os dias a nossa mente na palavra de Deus. Isso mesmo. É isso. Amém. Vai, amiga. E a fleumática? Vamos para a última agora, tá? Vai. A fleumática. A irmã fleumática, né? Ó. A fleumática aqui. É tu. Sou eu, sou a fleumática. A fleumática, ela tende a ser uma mulher de oração. Ela costuma ser boa assim, na oração. Ela é sensível ao outro, ao problema do outro. Apesar dela ser mais na dela e ela não demonstrar muito, mas ela é sensível. Então, ela é boa, assim, é natural para ela ser uma mulher de oração, principalmente de intercessão, assim, nesse sentido. Ela é constante na vida dela com Deus. A fleumática, ela é, assim, mais constante. Ela é pastoral. Calma que ainda vem os defeitos da mulher. Ela é pastoral. Ela tem paciência para ouvir o outro. E ela até aceita liberar. Ela não é uma líder nata, tá? Como a sanguínea é, como a colérica é. Ela não é uma líder nata, assim. Para ela não é fácil liderar.
ela não gosta muito, por exemplo, daquele, sabe aquele papel da líder que é de dar ordens, que é de liderar nesse sentido? Para ela é difícil. A fleumática, ela é muito ela é muito passiva, assim, no sentido de que ela quer a paz com todos. Então, muitas vezes, para ela liderar, pode ser desconfortável. Você dá ordem para alguém, pode, sabe? Tem gente que vai achar ruim, ela tá muito se importando com o que o outro vai achar dela em relação a isso. Então, para ela é difícil liderar, mas ela é capaz de liderar se ela enxerga um propósito naquilo. Se ela, porque a fleumática, ela é muito assim movida por um propósito. Ela tem muita fama de ser preguiçosa. De fato, é o pecado assim que a fleumática mais flerta é com a preguiça. É muito feio isso. Tô falando de mim, né? A tendência da fleumática é a preguiça. Mas quando ela enxerga que há um propósito maior, daí ela consegue ser bem diligente com aquilo, sabe? Então, eu gosto de dar o meu exemplo aqui no meu Instagram, por exemplo, que aí eu acho que dá para ilustrar. Para mim, o meu Instagram é o meu ministério. Um dos meus ministérios, assim, não é nem o meu ministério, é a ferramenta de Deus, assim, na minha vida, né? Já tem um tempo, assim. Então, eu sou focada e disciplinada. Então, eu tô sempre ali presente. Até, assim, falando de uma forma técnica, né? Muitas pessoas, assim, vieram perguntar como que tu cresceu e não sei o quê, sendo disciplinada. O que não é fácil para uma fleumática, ela ser focada, disciplinada ali, ó. Muitas vezes ela se deixa levar pela preguiça. Mas porque eu entendo que aquilo ali, que isso é o meu propósito, que Deus me usa dessa forma, tomou conta da minha mente, assim, do meu coração, de uma forma que eu consigo ser diligente e disciplinada. Eu decidi que, sabe? Então, a fleumática, ela precisa muito ter um propósito. Então, se você é fleumática e está sentindo assim, nossa, mas eu não consigo fazer nada, eu não consigo pensar em nada, o meu conselho para ti é busque em Deus o propósito, sabe? Busque em Deus o o chamado dele para tua vida, onde que ele quer que você lidere. Porque você não é daquelas, assim, não é fácil para você liderar qualquer coisa. Ah, você líder diz não, mas Deus tem de certo algo que ele quer entregar nas tuas mãos, que ele quer te usar. E aí não tem como você não liderar aquilo que Deus te entregou. Concorda comigo? Como que Deus me entregou, né, esse ministério, como que eu vou dar para uma outra pessoa liderar para mim? Não tem como. Então, quando a gente encontra um propósito, a gente acaba liderando. Então, essa é a fleumática. Agora, um conselho para a fleumática é praticar o jejum. O jejum, ele pode ajudar muito, porque assim, ó, a fleumática e a sanguínea, elas são úmidas, né? A umidade lá, porque tem uns. Igual eu falei, a gente pode até um dia marcar outra live pra gente aprofundar mais nos temperamentos, mas existem as características, os elementos, propriedades da natureza. Então, a umidade é uma propriedade da natureza que está presente tanto nas sanguíneas quanto nas fleumáticas. Isso traz essa atração ao que é do mundo, ao que é desejos carnais, digamos assim. Então, a gente brinca assim que a fleumática ela é muito de comer, sabe? De querer comer, de ter dificuldade de fazer dieta, glutonaria, um pecado, assim. Muitas fleumáticas têm luta com isso. Eu sou uma delas, assim. Para mim, eu amo comer. Então, o jejum, ele é uma prática que ele vai te ensinar e te dar, né, uma autoridade mesmo espiritual para tu conseguir tomar as rédeas da tua vida nessa área. Não são os meus desejos que me controlam. É o Espírito Santo de Deus que me controla. O Senhor me entregou o meu corpo para eu cuidar, para eu controlar. Então, eu consigo me controlar. Só que é tão difícil que ela precisa mesmo ir para a presença de Deus e jejuar. Então, é uma prática muito importante na vida de uma fleumática, é o jejum. E a outra coisa que a gente falando, né, da coisa da preguiça, que tem muito a ver com isso, falta de propósito, com falta de energia. Muitas fleumáticas falam que elas realmente, elas sentem pouca energia. A gente não tem essa energia da colérica, da sanguínea, sabe? A gente é mais assim, ó, parece que a nossa lâmpada é fraquinha ali de energia. Então, então, é a mesma coisa que a gente estava falando, ir para a palavra de Deus, buscar o que Deus fala sobre a preguiça, o que o Senhor fala, sabe? Sobre a força dele, é clamar pela força dele, pela alegria dele, sabe? E entender que a gente não pode viver, isso vai
vale para a sanguínea também, é que a gente não pode viver pela motivação. A motivação não nos leva a lugar nenhum. A gente pode até ficar motivada agora. Nossa, estou empolgada, motivada, vou começar a ler a Bíblia toda. Daqui a 2 dias a motivação foi embora. O que que fica? A disciplina. Meu Deus, é verdade. Então a gente precisa da disciplina para ir para algum lugar. Isso serve para academia. Vou começar a academia, vou começar a dieta. Tô motivada. Tira foto no espelho, posta no Instagram. Uhul, comecei a dieta. Primeiro dia de academia. Daqui a uma semana, não consigo mais. Porque desmotivei. Não tenho disciplina o suficiente para continuar. Essa é a tendência da fleumática e de muitas sanguíneas. Então, a gente precisa praticar o jejum para que a gente possa ter esse controle, sabe? Sobre as nossas paixões, assim. Sobre os desejos da carne. Então, esse foi um resumo aí dos temperamentos da vida cristã. Eu queria só finalizar falando assim, ó, sabe aquele versículo que fala, que a gente já falou ele hoje, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar, tô falando em outras palavras, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, assim, ó, de novo, a gente precisa transformar a nossa mente. A grande maioria dos nossos problemas está na nossa mente. E pra gente ter uma vida boa. Olha a vida que Deus promete pra gente. É boa, é perfeita e é agradável. O que a gente quer mais? Tô chocada, amiga. Tô chocada porque tu tá falando aí umas confirmações aqui. Eu tô vendo que a sanguínea tá assim, ó, viajando, só pensando assim, encaixando tudo aqui, esbarrado. Então é isso, amiga. Incrível. Olha só, para nós terminar aqui. Eu fico pensando, sabe o quê? Eu não sei se tem a ver, tu vai me esclarecer, mas eu tô encucada com isso. Tá. Como o capeta é sujo e invejoso, né? Ele faz o quê? Deus criou os temperamentos, mas pouca gente falava sobre isso, agora que Deus começou a levantar a gente para falar sobre isso. Mas aí Satanás vem invejoso e cria o signo. Fala sério, amiga. E todo mundo só fala em horóscopo. Olha que coisa louca! Porque. Mas você sabe, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que também ensina os temperamentos de uma outra forma. Então, tudo que Deus criou, o inimigo usa do jeito dele. Claro! Ai, mas você sabia? Você acha que eu nunca recebi mensagem de gente, de crente, falando pra mim que o que eu falo não é de Deus? Que é tipo signo, não sei o quê? Então, por quê? Porque o inimigo pega e usa do jeito dele. A música, o que ele fez com a música? Para que a gente idolatre, para que as pessoas idolatrem. Por exemplo, o signo é estrela, sol, não sei o que lá, os astros que falam, né? Uma coisa assim, também não entendo bem. Mas aí os temperamentos têm também uns elementos ali, né? Ar e não sei o que lá que tu pode uma hora. Mas os temperamentos é tipo assim. É você comparando as características de uma mulher sanguínea com o ar. Como que é o ar? Ele é espalhado assim, né? Ele é expansivo. Assim a pessoa sanguínea, ela é expansiva. Não tem nada assim místico nisso, sabe? É tipo assim, é você pegar elementos e características da natureza e comparar. Tipo, a fleumática, por exemplo, ela é comparada com a água. Porque ela se adapta fácil aos ambientes. Então, por exemplo, se eu encho esse copo de água, a água vai tomar a forma desse copo, dessa xícara. Então, ela se adapta fácil. A gente fala que a fleumática, ela se adapta fácil. A fleumática, ela muda de um país para o outro e logo ela se adapta. Então, é mais nesse sentido de comparar com alguns elementos que a gente já conhece. Tu já entende sobre a água. Então, é mais fácil eu te ensinar sobre a água e te comparar com a água e tu vai, entendi, a água é assim, o ar é assim, ele tem essa característica, sabe? Olha, a Bíblia fala dos mistérios, né, que existem, assim, eu acho que tem tanta coisa, tantos mistérios que a gente não entende, sabe, a mente de Deus, como que a gente vai entender a forma que Deus nos criou? Não, e
A Bíblia fala, peraí que até esqueci o texto que eu ia falar. Ah, que deixaram ali no Novo Testamento, não é nem do Velho, da lei. Deixaram de adorar o Criador para adorar as Sim, coisas criadas, a sim, criatura, coisas criadas, isso. sabe? Isso mesmo. Tipo, a pessoa, ela, ao invés de crer que Deus é que sabe o nosso futuro, colocar o futuro dela nas mãos de Deus, ela espera que os astros falem Sim, sobre o futuro dela. isso, É totalmente adorar a natureza, isso. sabe? Exatamente. Honrar a natureza, não o Criador, porque o Criador é maior do que a Sim, criação. isso mesmo. Então, olha, o inimigo é muito E invejoso, gente, muito invejoso. também, isso não deixa de ser uma coisa também que coloca uma barreira entre a pessoa e Deus. Porque a gente tem acesso ao Pai. A gente pode ouvir do próprio Deus sobre o nosso futuro. Eu lembro que quando eu estava grávida, aí já é outro testemunho, mas quando eu estava grávida dos meus 2 filhos, Deus me contou antes. Então Deus estava ali me falando sobre um futuro, que eu ia ter filhos, que eu estava grávida e tal, sabe? Enquanto que pessoas buscam isso no horóscopo, nas adivinhações. Sim. Deus, ele é o próprio Deus, o criador de tudo. Ele me conta sobre o meu futuro. Para que se relacionar com a criação se pode se relacionar diretamente com o Criador? Isso mesmo. Né? É uma cegueira, é uma falta de. Gente, pesquisem, tá? Porque eu sei que aqui nessa live tem gente que enche a boca. Ai, o meu signo, não sei o que lá. Gente, pesquisem. É idolatria. É tirar a glória de Deus. É colocar esperança em outras coisas e não em Deus. É colocar a nossa confiança no que estrela, lua, astros, sei lá o que está dizendo, do que o que a palavra de Deus está dizendo. Isso Se você mesmo. procurar por isso, Deus ele ficou irado, ficou aborrecido. Eu não sei o texto, acho que é Deuteronômio. Eu acho que era o povo da Babilônia, sabe? Que Deus fala, parem com isso. Vocês ficam aí consultando os astrólogos. Exatamente assim que o texto fala. Vocês deixam de confiar em mim para confiar em astrólogo. Vocês deixam de colocar confiança na minha palavra, no que eu digo, para colocar confiança em astrólogo, gente. Astrologia, gente. Sim. A Bíblia fala. É a Bíblia que fala, gente. Não é cristão careta, não é que a gente é careta, não é. Não. Precisa se relacionar com a palavra de Deus. A palavra é a nossa verdade absoluta. Não tem negociação. A palavra é a nossa verdade absoluta para o cristão. É o que a palavra de Deus diz que conta para a nossa vida. Então, são tantos os textos que o povo caiu no engano. É um espírito de engano. Espírito de engano. Para a pessoa dar glória para outras coisas, para coisas criadas. Ainda o texto diz, ficam dando glória para coisas criadas e não para o Criador. Sim. Entendeu, gente? Vão pesquisar. É para o bem, isso é engano. E sabe, tem um texto que fala da idolatria em Salmos, que fala bem assim, vocês adoram a imagens e coisas que não falam, não tem pé para andar, não tem mão para abraçar, não, né? Não tem emoção, uma coisa morta. Aí o texto diz assim, tornem-se iguais a eles, vocês que os adoram. Sim. Entendeu? A gente abre portas para demônios na nossa. A gente se torna parecido com aquilo que a gente adora. Isso né? aí. É isso que o texto está falando. É por isso que quando a gente desenvolve a nossa vida devocional e vai se aproximando de Deus, a gente acaba ficando mais parecido cada vez mais com Deus. Com certeza. Com certeza. E aí, crer nessas coisas, acreditar nessas coisas e declarar, meu signo, meu isso é portas para demônios, é espírito de engano. Por aí, por essa porta, vai entrar muito mais, entendeu? Vai entrar muito mais.
Por isso que entra as heresias, a confusão. A pessoa começa a misturar tudo, o evangélico com uma coisa arada. Porque o espírito de engano entrou. A pessoa começa a se tornar aquilo que ela adora. Fria, morta, sem vida. Né, que o texto fala. Vocês adoram coisas que não pode andar, que não pode se mover. Tornem-se iguais a eles, ao que você está adorando. Você vai se tornar aquilo que está adorando, como tu falou. Morto, sem vida, sem reação. Frio espiritualmente. Você, onde é, por que eu tô fria? Por que eu tô... Por causa disso aí. Você tá abrindo porta para demônio, para espírito de engano entrar na sua vida. E não é porque a gente tá radical, não. Tá exagerando, não. A Bíblia diz que isso não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Salmo 115, amiga. A Jaque compartilhou. É Salmo 115. Vai lá ler. Eu não tô conseguindo ler os comentários, infelizmente. Não, eu tô falando pro pessoal. Ah, sim. Pro pessoal ler os Salmo 115. Entendi. Amiga, é isso então? É isso então. Foi Uma bom, hora foi muito bom. 1h30 falando. O povo é guerreiro, gente. Muito obrigada, sério. Vocês são demais. Olha aí, 100 e poucas pessoas firme e forte do começo ao fim. Sério mesmo, amiga. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Ó, quem não me segue aí, quem não me segue, não. Quem me segue, aproveita e já vai seguir a Rafa, gente. Não, ela é uma bênção, como vocês podem ver. Arretada, uma bênção. Mulher de Deus. Meu Deus. E vocês acompanhem mais a Roberta. Vai lá agora e segue ela. Porque é só conteúdo maravilhoso, gente. Muita coisa assim, ó. Você vai ficar leve. É engraçado. A gente ri, a gente chora. É uma bênção o teu perfil, o teu trabalho, o teu ministério, né? Então, obrigada, tá, amiga, por ter participado. Obrigada a vocês por ter ficado até aqui. Até esse momento. E amanhã tem mais live. 8 da manhã eu já entro com outra convidada. Então fiquem aí em oração e se embora lá, né, amiga? É isso aí, gente. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Um beijão pra você. Beijo, viu? Beijão, amiga. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe.